em contato com a lista pública de execuções e pediram ali os seus bens para que eles fossem, entregaram ali os seus bens para que eles fossem penhorados. Imagine só, 20 famílias por dia, chegar a essa situação lá em Portugal. É interessante porque o Brasil passa por um momento de estabilidade econômica, não sabemos ainda quanto tempo vai durar, não queremos ser nenhum profeta do caos aqui, mas quando nós falamos na falência da família, não falamos apenas da falência financeira de famílias. Existem famílias que até vivem financeiramente muito bem, mas experimentam a falência nos seus relacionamentos. Pessoas que moram em verdadeiros palácios, mas não se comunicam, não se amam, não têm relacionamento saudável. Vivemos também a falência espiritual. Existem muitas famílias que têm uma vida estável financeiramente e até se relacionam relativamente bem, mas espiritualmente estão completamente perdidos, falidos. E a palavra do Senhor aqui nesse texto do Salmo 24, versículo 3, diz que o projeto de Deus para a nossa vida é a edificação da nossa família, da nossa casa. Olha o que diz aí o versículo 3, mantenha a sua Bíblia aberta. Quando a palavra do Senhor diz que o desejo de Deus, a orientação de Deus para cada família, é que a casa seja sempre edificada, que ela continue sendo sólida. A diferença entre uma família não cristã e uma família cristã é que ambos podem construir uma casa, ambos podem edificar uma família. A diferença está em quanto tempo e qual a qualidade dos relacionamentos dessa família que foi construída. Quando nós falamos de famílias cristãs, nós buscamos na palavra de Deus a orientação e queremos a bênção de Deus para que a nossa casa não seja uma casa de fachada, mas que ela seja uma casa real. Quando você visita estúdios de televisão, estúdios de cinema, é muito interessante você ver verdadeiras cidades cinematográficas, né? Você chega, olha, parece que é de verdade, quando você abre a porta você dá no vazio, porque não tem nada. Existem muitas famílias que vivem uma vida cinematográfica. Por fora parece uma verdadeira mansão, mas por dentro não existe nada, é oco, vazio. Isso porque a base para a constituição e a edificação, a consolidação de uma família está no seu relacionamento com Deus e na orientação que emana da palavra de Deus. Então, se nós queremos ter uma família sábia, se queremos ter uma casa de verdade, se nós queremos ter um lar espiritualmente, relacionalmente e até financeiramente estável, bem sólido, nós precisamos aprender aqui 3 princípios bem básicos para a nossa vida. O primeiro deles, diz aí o versículo 3, precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria de Deus que estabelece os verdadeiros papéis num relacionamento familiar. A palavra de Deus emana toda a sabedoria. É na palavra de Deus que nós encontramos toda a orientação para que a nossa vida saiba desempenhar o seu papel real. Na palavra de Deus, homem é homem, mulher é mulher, filho é filho, filha é filha, irmão é irmão, parente é parente, sogra é sogra. A Bíblia estabelece os papéis de maneira muito clara. Nós vivemos hoje uma crise no século 21 de identidade. Existem pais que querem viver a agenda da mãe, existem mães querendo viver a agenda do pai, existem filhos querendo viver a agenda dos pais, existem pais querendo viver a adolescência dos filhos, e essa crise de papéis e de identidade não reflete a orientação bíblica e conduz a família ao caos. Então nós precisamos buscar a alegria, a vida completa que Deus tem, a proposta de Deus para a família, para que a nossa casa seja edificada. E a primeira coisa é, Senhor, na Tua Palavra, o que é que a Tua Palavra diz sobre cada um desses papéis? Quando nós vamos para Provérbios, capítulo 14, versículo 1, mantenha sua Bíblia aberta, anda comigo aí, por favor. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, a partir de hoje, os homens podem ficar tranquilos, porque o sucesso da casa depende só da mulher. A mulher é responsável. Se tudo der certo, os homens foram sábios, seguiram as mulheres. Se der errado, culpa das mulheres. A Bíblia vai dizer que essa responsabilidade para que a casa se mantenha está sob o cuidado da mulher na questão relacional. Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que o homem
é braço forte que se sacrifica pela mulher e pelo lar no sustento, na manutenção, na estabilidade da casa. Então o trabalho dos dois se completa. Temos uma mulher sábia que percebe o sentimento do lar, percebe quando os filhos estão alegres ou tristes. Os homens têm uma certa dificuldade de perceber. Quando o homem chega em casa e pergunta para a mulher está assim, triste, e ele pergunta para ela assim, está tudo bem? Ela não está bem, mas ela responde, tudo bem. O homem acredita. E esse é o erro. Não é para acreditar. O homem tem que continuar perguntando. Não parece bem? Você parece cansada? Você quer sentar aqui? Eu vou preparar um suco para você. Todo marido crente é assim. Mas, olha, que dúvida é essa? Né? Então, nós percebemos que o lar, ele anda com o coração feminino. A mulher, ela identifica alegrias e tristezas, frustrações e solidões. A mulher identifica sonhos, perspectivas. O homem tem certa dificuldade para isso. O homem é mais matemático. Mas os dois se completam. E por isso, na educação dos filhos, é fundamental esse completar de um que edifica, outro que mantém. O homem, na Bíblia, é o sacerdote da casa. Quem deve fazer devocional com os filhos é o homem. Os homens estão me odiando aqui. Mas é o que a Bíblia diz. Para que os filhos entendam que a orientação espiritual, ela vem diretamente do Pai das luzes. E essa referência é muito importante. Portanto, é óbvio, a mulher então não vai fazer mais devocional? Claro que vai. A mulher não vai mais trabalhar? Claro que vai. Provérbios capítulo 31 diz que a mulher empresária, ela é bem sucedida nos seus negócios. Assim como o homem sensível conduz a sua família à presença do Senhor. Então encontramos uma mulher que trabalha e é sensível, um homem que trabalha e é sensível. E a soma do esforço constitui um lar saudável. E os filhos crescem saudáveis com essa referência. Assim também como a Bíblia dá orientação para irmãos, tios, primos, amigos. A Bíblia está cheia da sua sabedoria. Se eu quero edificar a minha casa, se eu quero que o meu lar seja um lar bem sucedido, eu tenho que buscar na sabedoria da palavra do Senhor a orientação da identidade que eu tenho e desenvolvo naquele momento. Se eu sou filho, qual é a perspectiva de filho na Bíblia? Qual é a perspectiva de cunhado na Bíblia? Qual é a perspectiva de sogro, de sogra, de nora, de genro? Qual é a perspectiva de cada um na sociedade à luz da sabedoria do Senhor? Nós somos uma sociedade que busca muita orientação nos livros de autoajuda, nas reportagens da televisão, e temos muitos cristãos seguindo verdadeiros autores do nada, que estão repletos aí nas estantes das livrarias, porque não tem nenhuma orientação bíblica por detrás deles, quando na verdade tem a riqueza da palavra de Deus ao seu alcance. Se eu quero edificar minha casa, tenho que buscar a sabedoria que emana da palavra do Senhor. O resto vem apenas como um complemento que você peneira, joga fora o que é ruim, retém o que é bom, mas a orientação principal é a orientação da palavra. Ela supera qualquer cultura, qualquer época, qualquer língua. A Bíblia continua sendo verdade eterna. Então não é a opinião da religião, não é a opinião do pastor, não é a opinião de um teólogo qualquer, é o que a palavra de Deus diz sobre a minha identidade nesse mundo. Provérbios capítulo 8, versículo 18, vai dizer que quando nós seguimos essa orientação, Deus derrama bênçãos sobre a nossa vida. Provérbios 8, 18, riquezas e honra estão contigo, bens duráveis e justiça. Riquezas e honra estão com o Senhor. Então percebemos que a sabedoria de Deus não é apenas aquela sabedoria que nos conduz a um equilíbrio emocional, mas também abre as portas para uma vida material saudável. E nesse momento, Deus nos desafia, quando você volta lá agora para o Provérbios capítulo 24, a desenvolvermos um segundo passo. O primeiro dele é, se eu quero uma casa bem edificada, tenho que buscar a sabedoria do Senhor. A segunda coisa, versículo 3, é que eu tenho que, com a minha inteligência, firmar a minha casa. Inteligência e fé não são contrapostos. Nós temos que andar na ousadia da fé, mas também no equilíbrio da inteligência. Nós temos que raciocinar,
temos que crer, mas também pensar. O John Stott escreveu um excelente livro sobre esse tema, crer e pensar. Crer é também pensar. É importantíssimo nós vivemos dessa forma. Então eu vivo pela fé, sim, mas eu também uso a minha inteligência. E um não se contrapõe ao outro, eles se somam. E quando isso acontece, o resultado é uma casa edificada dia após dia, num equilíbrio muito saudável. Sabe por quê? Colossenses capítulo 1, verso 9. Vai lá para Colossenses capítulo 1, verso 9. Você vai descobrir que essas palavras, inteligência e sabedoria, entendimento e ação da fé, se interpõem, elas dialogam ao longo da Escritura. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. E agora o entendimento, olha o que diz aí no versículo 9, é entendimento espiritual. Interessante, entendimento em Provérbios é fruto da sua reflexão, do uso da sua inteligência. Mas no Novo Testamento, a inteligência é emocional. Lá em Provérbios, a sabedoria, ela é espiritual. Mas no Novo Testamento, a sabedoria é intelectual também. O que o texto quer nos dizer? Ele não está contradizendo. O texto está ampliando os aspectos de inteligência, sabedoria, conhecimento e fé. A Bíblia está dizendo para nós que é possível você ser sábio espiritualmente e você ser também sábio usando a sua inteligência, o aprendizado da sua vida. É possível você ter entendimento a partir do uso da sua razão e também ter entendimento espiritual. Então nós somos pessoas completas, chamados por Deus para viver de maneira completa e edificar uma casa completa, com a sabedoria que vem de Deus, que emana da palavra dele, com o entendimento daquilo que nós temos como carga de aprendizado, tanto espiritual quanto intelectual. E usamos tudo isso para que a nossa casa seja uma casa bem sucedida. Por último, volta lá para Provérbios capítulo 24, diz o versículo 4, que se queremos uma casa bem edificada, além da sabedoria de Deus e do entendimento daquilo que aprendemos na nossa experiência e jornada com o Senhor, nós também precisamos crer que Deus é o Deus de toda provisão. Andamos com tranquilidade, na certeza de que jamais faltará em nossas casas o pão sobre a mesa, porque nós nunca, diz a Bíblia, vimos o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Lá em Abacuque, no capítulo 2, nós encontramos um texto muito interessante, que diz no versículo 9 de Abacuque assim, eu vou ler porque até você achar Abacuque já inauguramos a casa. Abacuque 2,9 diz assim, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele que confia na sua riqueza. Ai daquele que confia numa riqueza mal adquirida, porque quem confia na riqueza quer adquirir a qualquer preço, abre mão da ética, abre mão daquilo que é correto, e ele usa de todos os meios, porque ele acredita que a riqueza vai dar a ele toda a segurança, e ele vai descansar naquilo. A Bíblia diz, coitado desse. O Salmo diz que Deus coloca uma pessoa assim em lugares escorregadios, e que o que confia no Senhor, vê aquele que confia na riqueza e não confia em Deus, no lugar escorregadio, escorregar e cair. Então, se eu quero edificar minha casa, existe sim uma parcela material na edificação de uma casa, mas ela também está dedicada ao Senhor, para que haja deleite naquilo que Deus nos dá. Olha o que diz o versículo 4 de Provérbios 24, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, bens que são preciosos e bens que são deleitáveis. Se alguém editar esta parte do sermão e colocar na internet, eu vou ser chamado de pastor da teologia da prosperidade. Mas a Bíblia diz que quando nós edificamos a nossa casa na sabedoria do Senhor, com ousadia e fé, inteligência espiritual, emocional e intelectual, entendimento e sabedoria que vem do Senhor,
o resultado evidente é que haja na nossa câmara, ou seja, haja na nossa despensa, muita comida. Olha, para quem é descendente de libanês assim como eu, uma despensa cheia é tudo. Né? Você entra e olha assim e fala assim, hoje eu vou comer hamstahim, né? E você vai lá, tem uma turcaiada aqui na frente que já gostou, né? Mubarak da vida. Então você entra e fala assim, isso aqui é maravilhoso, shankrish, né? E você se alegra com uma despensa. Mas os bens preciosos e deleitáveis de uma despensa cheia não tem apenas a ver com o valor financeiro dela, tem a ver com o valor emocional. Não sei se já aconteceu com você, mas certos aromas de comida nos remetem a boas lembranças. Há temperos que a mãe fazia, ou a tia querida, ou a avó, né? Ou então aquele dia que você foi convidado para almoçar na casa do pastor Felipe. E aí você fala assim, olha que maravilha, esse cheirinho de tempero aqui me lembra aquele dia que a Rafaela ficou o dia inteiro ali fazendo, né, aquela comida. É muito gostoso, isso é um bem precioso, é um bem muito precioso. Não é? Aquele aroma que traz a recordação, quando o vizinho faz churrasco. Já viu quando o vizinho faz churrasco? É um espetáculo, não é? Você se lembra dele, não é? Na hora. E você se pergunta, será que ele se lembrou de mim? Então, esses bens preciosos são gostosos. Você olha a vida de Jesus. Jesus amava uma boa mesa. Leia os evangelhos. Jesus amava estar com seus discípulos. Ele era convidado para jantares, almoços. Ele aceitava na hora. Podia ser na casa de um Zaqueu da vida. Estou lá. Porque ele amava o relacionamento à mesa. Jesus ama tanto porque ele está vivo. Amém? Que em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ele vai fazer o quê? Eu vou entrar e vou cear. Olha o interesse dele, qual é? É maravilhoso, um Deus que deseja sentar-se conosco à mesa. Então a mesa farta é uma bênção. E nós temos que trabalhar por isso, podemos desejar isso, mas nunca nos esquecendo que inútil nos será dormir tarde e levantar de madrugada, confiando que o nosso trabalho é que vai trazer essa comida sobre a mesa, porque a Bíblia diz que o Senhor dá aos santos enquanto eles descansam. Até no sabático. Deus providencia. E andar com fé é andar usando a inteligência, a sabedoria adquirida da jornada, mas confiando que Deus é o Deus da provisão, porque tudo vem dele, das boas mãos do Senhor. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E quando Ele nos dá além daquilo que precisamos, é para sermos bênção na vida daqueles que precisam. E isso enche o nosso coração de alegria, por percebermos o quanto Deus é o Deus da bem-aventurança. Essa semana, meus irmãos, foi uma semana muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Eu comecei o primeiro culto domingo passado com uma notícia que meu irmão tinha tido uma dor pequena, uma angina, no primeiro culto. Entre o primeiro e o segundo culto domingo passado, somos só nós dois, ele e eu, de filhos. Ele é 5 anos mais velho que eu. Eu recebo um telefonema, na verdade vários, entre o primeiro e o segundo culto, que não era uma simples angina. Ele tinha tido um infarto fulminante e corria risco de morte. Eu subi aqui nesse púlpito, só Deus sabe como. Só Deus sabe como. Mas orando e confiando que Deus iria guardar a vida do meu irmão. Só consegui passagem para quarta-feira, usando os pontos da famosa milhagem, para ir e voltar, porque passagem de última hora é muito caro. E graças a Deus, eu consegui chegar lá. E se tem uma coisa bonita, é um presbítero infartado. Sabe por que é bonito? Porque meu irmão é presbítero. Porque eu vi fila de médicos cuidando dele. Que plano de saúde algum conseguiria pagar. Eu vi o dono do hospital se preocupando com ele. Eu vi o dono do plano de saúde se preocupando com ele. E eu tive poucas horas para ficar lá com eles, mas eu fui jantar na casa do dono do plano de saúde, que foi minha ovelha, por sinal. E depois, alta madrugada, eu estava na casa dos cardiologistas que me convidaram para explicar tudo, porque eles não queriam que eu viajasse sem entender o que estava acontecendo com meu irmão. Ele está internado,
está no quarto hoje, depois de algumas intervenções pequenas no coração. E amanhã, se Deus quiser, ele vai sair. Bem, muito bem. Já me mandou embora, inclusive, né? E graças a Deus por isso. Mas ali você vê a verdadeira riqueza. O Deus da provisão. Levantando pessoas, uma igreja inteira orando. E tinha uma placa enorme: proibido visitas no quarto. Você entrava no quarto e tinha que empurrar as pessoas para chegar até ele. Tantos médicos, todo mundo cuidando com o maior carinho, com a maior atenção. Isso é a riqueza de Deus. Isso é a riqueza de Deus. O cuidado de Deus com seus filhos. Levantando pessoas certas nos lugares certos, na hora certa, para cuidar daqueles que Ele ama. Trazendo de volta a sua saúde. Irmãos, quero concluir com uma perguntinha para os irmãos não se esquecerem. Tá bom, pastor? O senhor falou, mas o que é que eu levo para casa, né? Deus deseja que a sua vida, que a sua casa, que o seu lar seja edificado no sucesso da graça de Deus. Não permita que o mundo roube a verdadeira identidade da sua casa e da sua vida. Você é filho e filha de Deus. Deus tem projetos abençoadores para a sua vida. Busque a sabedoria de Deus. Viva com ousadia e fé. Use a inteligência e o entendimento. Creia no Deus da provisão. Seja a bênção e experimente o fato de ser abençoado pela graça do Senhor. E glorifique a Deus por isso. E sabe, diz aqui a Bíblia, na multidão dos conselheiros está a vitória. Deus tem multidões de conselhos na palavra dele e de homens e mulheres de Deus que têm ensinado a Bíblia para você. Aprenda, abra os seus ouvidos e diga no fundo do seu coração: nós vamos edificar uma casa. Eu vou edificar uma casa abençoada e abençoadora para a honra e glória de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos hoje aqui num dia de muita alegria, muita festa. Porque em um ano, essa igreja conseguiu edificar essa casa aí do outro lado. Em um ano. Deus nos deu uma grande vitória. Nós compramos um terreno na hora certa. Hoje nós não teríamos recursos nem para comprar o terreno. Compramos exatamente meses antes do boom financeiro, né? Imobiliário do Rio de Janeiro. Hoje só o terreno vale 3 vezes mais. Deus nos abençoou. Separamos o caixa da igreja para que missões, missionários, pastores, todo o investimento não fosse mexido durante a construção da obra. Eu quero que você leve esse testemunho para sua casa. Criamos um caixa só para essa obra. Deus trouxe todos os recursos e nós conseguimos completar essa obra em um ano. E ela está aí. Ao passar por essa calçada, diga: Deus edifica casas. Quero que você olhe para essa construção e diga: Deus edifica casas visíveis e invisíveis, materiais e espirituais. E eu faço parte dessa história, porque Deus me deu o privilégio de orar, contribuir, trabalhar, para que isso se tornasse uma realidade. E o nome de Deus não fosse envergonhado. Porque todas as vezes que uma igreja começa uma construção, as pessoas falam: construção de igreja não acaba. Essa acabou em tempo recorde. Porque foi dedicada para o Senhor o tempo todo, por cada um dos irmãos que oraram. Então ela é um símbolo daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e tem feito. E nós glorificamos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus porque Deus é o Deus da provisão, nunca nos faltou nada, em tempo algum. Mesmo quando começávamos a semana sem nenhum recurso, ao longo da semana, pessoas telefonavam, depósitos apareciam e conseguimos pagar todas as faturas da construtora no dia certo. Deus nos abençoou ricamente. Deus nos abençoou tanto que foram retirados de lá 150 caminhões de terra. Tinha dia que nós tínhamos lá 50, 60 trabalhadores. Nenhum acidente de trabalho. Não foi derramado nenhuma gota de sangue nessa obra, de nenhum dos nossos funcionários, dos funcionários contratados pela construtora para fazer. Isso é bênção de Deus. Tinha dia que eu olhava aqueles funcionários pendurados, ferro para tudo quanto é lado, falava: Senhor, misericórdia. Não é? E Deus colocava lá os seus anjos e guardou. Isso é um grande testemunho, uma grande vitória, meus irmãos. Os próprios funcionários da construtora falaram: esse ambiente foi o diferente, um ambiente de paz, de alegria, de cuidado. Então nós chegamos ao final para celebrar.
o Deus que tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Ele deseja edificar a sua casa. Quero te convidar a curvar sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, vivemos uma época de crise de identidade na sociedade. Mas em nome de Jesus, traz entendimento, sabedoria, conhecimento, comunicação vinda do alto, a cada coração aqui, para que a identidade de cada um na Tua presença seja bem firmada. E o papel de cada um na sociedade, na família, na igreja, bem desempenhado. Edifica cada casa aqui, Senhor, para que ela glorifique o Teu nome. Para que cada casa aqui seja vitoriosa em todos os aspectos da vida, para a honra e glória do Senhor. Para que ao sermos questionados o motivo, a razão do sucesso nas nossas vidas, possamos testemunhar que o Senhor é o Deus de toda boa dádiva e do dom perfeito. E que outras pessoas encontrem o caminho para a alegria nas suas casas. Oramos, dedicando a Ti nossa gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém.